Ao dizer isso, vocês estão querendo dizer que os pais são os verdadeiros monstros. Estão querendo arranjar defeito no filho que não tem. O vídeo de hoje é sobre o tema que tem sido um dos maiores desafios da minha maternidade, que é o TDAH do João. Para quem não sabe, o João Felipe é o meu filho, ele tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora em julho de 2026, e ele foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em agosto de 2025. Então, é algo ainda bastante recente, ainda estamos em fase de adaptação e de tentar compreender este universo, e eu gostaria de partilhar um pouco aqui da minha experiência com vocês, porque, como diz a Luana Piovani, é dividindo que somamos. Então, vem comigo que o assunto de hoje vai ser muito, muito, muito interessante. Eu começo por tentar dizer o que é que eu senti quando eu descobri que o João tinha TDAH, né? Ou melhor, quando eu percebi que havia algo de diferente. Não querendo dizer que ele tem alguma deficiência, não é isso, ou que é uma coisa do outro mundo, mas não quero desvalorizar, não é também, porque eu, mais do que ninguém, por conviver todos os dias com o TDAH, eu sei verdadeiramente o que é o transtorno. Hoje sei o que é o transtorno. Mas eu percebi muito mais forte, não é? A partir dos 2 anos, 2, 3 anos de idade, em que não parava para prestar atenção no que eu falava, não fazia contato visual, muitas vezes estava desatento, eu tinha que chamar o nome dele várias e várias vezes para ele poder responder e ter algum estímulo. Então eu até comecei a suspeitar de autismo, não é? Aos 3 anos eu descobri que ele tinha tido uma perda auditiva devido a um líquido que acumulou no ouvido e causou uma otite não infecciosa. E isso fez com que as minhas suspeitas iniciais do que poderia ser um autismo ou até mesmo outra coisa qualquer recaísse sobre o fato dele ter ficado sem audição. Então eu pensei, ele não me respondia porque ele não ouvia, ele não fazia contato visual porque ele também não percebia o que eu estava tentando falar para ele. Então, não existe nada de errado aqui, a não ser o problema físico que foi solucionado com medicação e depois com cirurgia, não é? E hoje ele ouve bem e tem a audição completa. Mas na altura isso mexeu muito comigo. Porém, passando o tempo, né, através das terapias da fala e ele recuperando progressivamente a audição, eu percebi que aqueles sintomas permaneciam. E procurei a primeira vez uma psicóloga quando o João tinha apenas 4 anos. Ela efetivamente viu que ele realmente não se concentrava, que ele realmente não conseguia estar muito tempo numa atividade, apesar que isso é um comportamento característico de crianças, né? As crianças, se elas ganham tédio em determinado momento de uma atividade que esteja a fazer, elas vão buscar outra coisa para se fazer. Porém, o que é que diferencia? Outras crianças você consegue argumentar e fazer com que elas permaneçam ali por mais algum tempo. No João eu percebia que isso não era possível. A gente queria que ele ficasse mais um pouquinho a fazer determinadas atividades e ele verdadeiramente não conseguia. Não era falta de educação, não era grosseria da parte dele, não era nada disso. Era algo que era mais forte do que ele. Sem querer desculpar, naquela altura eu não sabia o que era, não é?
Mas eu dizia, é incrível, ele verdadeiramente não consegue se concentrar, porque a cabeça dele vai vaguear por outras coisas, ele não consegue olhar só para você, ou só para o que você está a falar para ele. Para reter uma informação muito precisa, eu precisava segurar no rosto dele, não é? E fazer com que ele olhasse nos meus olhos, e depois ainda pedia muitas vezes que ele repetisse o que eu tinha falado, para ver se tinha ficado a informação retida. Então eu percebi que existia qualquer coisa ali que estava fugindo do meu controle. E a psicóloga disse que realmente percebia que ele não conseguia se concentrar. Na altura ela não falou TDAH, descartou de imediato o autismo, e até disse que ele tinha a cognição um pouco acima da média, porque os exercícios que ela tinha feito com ele para crianças até os 4 anos, ele havia superado todos e conseguiu responder todos os exercícios para criança de 5 anos e um para criança de 6 anos. Bem, isso aí são dados muito técnicos, eu não consigo dizer para vocês até que ponto, mesmo porque na altura isso não me gerou assim nenhum tipo de expectativa, muito pelo contrário. Eu disse, o que é que eu vou fazer agora com essa informação? Nenhuma, porque assim, ele não é superdotado. Se fosse superdotado, eu ia buscar alguma coisa para fazer com relação a isso. Não, ele não é superdotado, ele tinha cognição um pouco acima da média naqueles exercícios. Não quer dizer que na vida dele ele fosse uma criança com o coeficiente de inteligência acima da média. E depois, acabou que eu saí de lá sem resposta na mesma, não é? Pronto. Conclusão. O que me foi recomendado pela pediatra era esperar passar o tempo e, efetivamente, com os anos a avançar, ficaria mais fácil de a gente perceber o que é que se passava ali. A pediatra dizia que era uma criança com mais energia do que as outras, sim, e até aí eu aceitei. Porém, começou a vir relatos da escola de que verdadeiramente ele não conseguia se concentrar. Então ele era o último a acabar as pinturas, era o último a escrever, por exemplo, as vogais, era o último a fazer qualquer coisa. Isso começou a me preocupar. E não batia certo com aquele diagnóstico inicial, que ele tinha cognição mais alta, porque quando a gente vê que uma criança não é capaz de desenvolver as atividades normais, corriqueiras do dia a dia, não é? Numa sala de aula, que é terminar um trabalho, pintar um trabalho qualquer, um desenho qualquer. E ao mesmo tempo, a outra médica disse que ele tinha cognição acima da média para uma criança de 4 anos, não bate ali os diagnósticos, eles não completam, porque eu poderia achar que, muito pelo contrário, que por ele não conseguir realizar a tarefa com exatidão até o final e com maestria, não é, dentro do tempo esperado que as outras crianças naquele ambiente faziam, que poderia ser o contrário, que ele poderia ter algum problema cognitivo e não conseguia desenvolver até lá. Então aí foi pior, porque eu comecei a aumentar as minhas suspeitas de que ou ele tinha autismo, apesar da gente saber que o autismo não é capacitante em alguns níveis, mas no João podia estar sendo capacitante, né? Tinha o atraso da fala, que tinha sido justificado pela perda auditiva. Então não podia dizer que era autismo devido a essa característica, porque essa característica foi encoberta pela perda auditiva. Mas poderia apenas a perda auditiva ter mascarado alguma coisa mais séria, não sei. Então, para vocês verem a minha cabeça como andava o verdadeiro caos. O que eu sentia? Eu sentia falta de poder, falta de controle, falta de conhecimento, falta de conseguir fazer algo pelo meu filho. Então, o que é que eu fazia? Dava amor. Era a única coisa que eu tinha para dar. Amor, acolher, tentar compreender o que não tinha compreensão até o momento e pronto, não é? O impacto na escola foi muito
negativo a nível de desenvolvimento das competências, porque ele só aprendeu que verdadeiramente ele queria se concentrar para aprender. O que ele não queria se concentrar para aprender, além de prejudicar ele, prejudicava os outros, como é óbvio. Então a professora dizia, isso aí falando 3, 4 anos, que ele ia para debaixo da mesa, que ele brigava com os meninos porque olhavam para ele. Tem a questão da insegurança emocional, que quem tem o transtorno sente, e ele nessa altura já demonstrava essa insegurança emocional muito grande, porque ele dizia que os meninos estavam a rir dele, que ele não tinha amiguinhos, não é? Depois as crianças, às vezes, podem ser muito mazinhas e percebem que uma criança é diferente das outras, mesmo que tenha características superiores em outros fatores, mas basta você se destacar, seja por positivo, seja pelo negativo, muitas vezes você é colocado de lado. Até no mundo adulto isso acontece. Então, foi complicado. Foi complicado na escola a professora compreender que não era negligência do meu lado. Eu precisei que uma pediatra escrevesse uma carta que eu entreguei em mãos à professora, onde dizia que o menino estava sendo acompanhado mensalmente, que eu já havia levado ele a consultas de psicologia e neurologia, e que até o presente momento não tinha nada diagnosticado, que era uma criança capaz como qualquer outra, porém com um pouco mais de energia. Desde pequeno, o João sempre fez uso, desde os 2 anos, o João sempre fez uso de melatonina para conseguir dormir. Ok? E mesmo assim, a melatonina ela facilita você adormecer, mas ela não prolonga-se no tempo. Então, durante a noite, ela acordava muitas vezes com o que chamamos de terror noturno. Se quiserem, eu posso trazer um vídeo, uma próxima vez aqui para o canal, falando só dos terrores noturnos. E esses terrores noturnos, às vezes, duravam 1 hora. Levava a todos lá de casa em exaustão. Então, João acordava como se estivesse dentro de um pesadelo e gritava, gritava, gritava e não queria o toque nem meu, nem do pai. Então, a gente não tinha como acolhê-lo, como agarrá-lo, como abraçá-lo, como tranquilizá-lo. A gente tinha que esperar a crise passar para poder daí ele acordar, que muitas vezes ele acordava no meio do pesadelo e percebia que estava em casa, que estava com o pai, que estava com a mãe, era acolhido e voltava a dormir. Isso tudo, como é óbvio, gerou um desgaste emocional muito grande meu e do Felipe. Nós não tínhamos e não temos rede de apoio aqui em Portugal. Então a minha rede de apoio está no Brasil e eles só podem me apoiar fisicamente quando aqui estão. Então passamos por esse momento todo só, sendo agravado pelo Covid. Porque quando começou a surgir essas questões todas, o Covid veio, houve o fecho das fronteiras, então meus pais deixaram de poder vir para cá e nós deixamos de poder ir para lá. Isso agravou, né? Ficar dentro de casa, com uma criança que estava com essas características, sem sair, não é? Desenvolveu várias questões aqui, que agravou muito um desgaste emocional meu e no Felipe, que é o pai do João. E isso prejudicou um pouco até o nosso relacionamento. Nós aumentamos o volume de discussão, só não nos separamos no Covid porque eu acho que somos muito esforçados em nos mantermos juntos. Porque senão eu acho até que tínhamos nos divorciado nesse período. No meio desse tempo surgiu muito o comentário das outras pessoas, né? Comentário do tipo, estás arranjando sarna para se coçar, agora tudo é autismo, é TDAH, é qualquer coisa. As pessoas agora querem dar nome a tudo. O João não tem nada, é uma criança saudável, para com isso. E inicialmente eram esses comentários que a gente ouvia, que as pessoas achavam que ao falar isso nos tranquilizava, mas não. Nos deixavam era revoltados, porque parecia que ao dizer isso,
não é? E entendam pessoas que estão a nos assistir e conhecem pessoas que têm filhos com TDAH. Ao dizer isso, vocês estão querendo dizer que os pais são os verdadeiros monstros. Estão querendo arranjar defeito no filho que não tem. E não é isso que acontece. O que acontece é que verdadeiramente eu convivia 24 horas com aquela criança entre quatro paredes e sabia que algo não estava certo. Ok? Eu não vou deixar de amar o meu filho por ele ter o que quer que seja, como é óbvio. Então, o problema não estava aí, em eu querer arranjar alguma coisa. O problema está em verdadeiramente existir e eu não fazer nada. Eu penso assim, né? Se você pensa igual a mim, coloca aí nos comentários o que é que você pensa sobre isso. Eu penso assim, que pior é o pai ver e não querer enxergar. Não, eu via, enxergava, mas queria um diagnóstico verdadeiro, não queria viver aqui com achismos. Então, esses comentários são extremamente chatos e desagradáveis. E tem o outro lado, quando nós descobrimos o TDAH do João, né, com uma médica que fez avaliações, eu levei eletrocefalograma para ela, onde as áreas dessa parte aqui frontal da cabeça do João mostravam uma hiperatividade até mesmo no repouso. Então, isso comprova que o João tem o TDAH. Então, depois que a gente descobriu que o João tinha TDAH, os comentários foram de outro tipo. Ah, mas o que foi que a médica disse para ele ter TDAH? Diz que ele é hiperativo, desconcentrado. Ah, mas o meu filho também é muito agitado? Ok. O meu filho também é desconcentrado, ele só se concentra quando gosta. Ou então, o comentário do tipo, ah, o meu filho também tem dificuldade para dormir. Ah, o meu filho também tem seletividade alimentar, porque o TDAH pode desenvolver seletividade alimentar. O TDAH também tem rigidez cognitiva em muitos casos. Então, o meu filho também tem. Gente, então se o teu filho tem tudo isso, em vez de estar querendo dizer que o João tem tudo isso e não tem um TDAH, mas valia pegar o teu filho e levar ao médico para ver se ele tem o mesmo que o João. E não tentar me convencer que já tem um diagnóstico, que já fiz exames, já fiz testes e tenho o diagnóstico de que efetivamente tem um TDAH. Não é? Em vez de tentar me convencer de uma coisa em que já há provas e fatos e contra-fatos, não há argumentos, mas vale pegar o teu filho, que tem características muito parecidas com o meu, segundo o que dizes, e levar para ver se ele tem o mesmo que o meu filho tem. E não tentar me desencorajar e tentar fazer eu acreditar que aquele diagnóstico não é válido, que não é correto e que é mais uma coisa para vender ou é mais uma doença da moda. Que nem doença é, não é? Mas ponto, é mais um transtorno da moda. Portanto, esses comentários não ajudam em nada. Se não tem nada de positivo para dizer, fica calado. Tão simples quanto isso. Outra coisa que eu odeio no TDAH, não é? Além de tudo, eu odeio tudo no TDAH, porque ele rouba o meu filho de mim. Eu não conseguia ter uma conversa com o João que tivesse início, meio e fim. Até hoje não tem um único dia que eu não tenha que acordar e dizer para o João tudo o que ele tem que fazer, não apenas uma, duas ou três vezes. Eu, outro dia, me dei o trabalho de contar quantas vezes eu tenho que dizer às vezes ao João que ele tem que escovar os dentes. E foram 9 vezes. Só para ir escovar os dentes. Fora as vezes que eu tive que dizer para ele trocar de roupa. As vezes que eu tive que dizer para ele largar o brinquedo. As vezes que eu tive que dizer para ele calçar a meia e depois calçar o tênis. Porque eu não posso dar comandos muito extensos de uma vez só, que ele não absorve. Então eu não posso dizer, João, toca acordar, tira a roupa, veste a roupa para ir para a escola, vai tomar o pequeno almoço, depois sobe para escovar os dentes. Bora, anda. Não resulta. Não resulta. Eu tenho que dar comandos curtos, precisos e um de cada vez. Então, primeiro é,
João, acorda que tá na hora. E fico neste, João, acorda, tá na hora, muitas vezes até ele acordar, de fato. Quando ele acorda, Joãozinho, vai lá embaixo tomar o pequeno almoço, depois sobe. João, vai lá embaixo tomar o pequeno almoço, depois sobe. Depois eu escuto o pai lá embaixo. João, desce para tomar o pequeno almoço. Depois eu repito mais uma vez. João, vai lá embaixo tomar o pequeno almoço, depois sobe. Depois de muitas e muitas vezes, acontece. Ele sobe. E quando ele sobe, eu digo, vai escovar os dentes para vir trocar de roupa. Vai escovar os dentes. Vai escovar os dentes. João, vai escovar os dentes. João, larga o brinquedo e vai escovar os dentes. João, olha para mim. Vai escovar os dentes. Isto não é uma, duas, três vezes ou um dia na semana. Não, são todos os dias desde que ele nasceu. E que eu posso dar comandos a ele e que ele já tem maturidade para os receber e executar, que isto acontece. Na escola, apesar de toda a distração dele e da professora antiga, não é, do ano passado, antes da medicação. Por isso que eu digo que existe um João antes e depois da medicação. Antes da medicação, ter feito até uma participação de ocorrência dele na plataforma, dizer que ele não parava quieto na cadeira, estava sempre com a cabeça embaixo da banca e por isso tirava a concentração da sala toda. Então outras crianças estavam sendo prejudicadas por causa do meu filho. E seria muito volátil da minha parte não buscar ajuda para o meu filho, que ainda por cima estava prejudicando os outros. Entende? Porque isso é muito mais grave do que só prejudicar o teu filho. É que prejudica tudo que está à volta. As coisas não funcionam da forma que a sociedade espera que funcione. E é assim, se existe uma medicação que não é redentora e que não vai salvá-lo, mas que vai ajudar ele a conviver com o transtorno e vai dar a ele a possibilidade de conviver em sociedade e ser, de certa forma, aceito, por que eu vou negligenciar isso? Então, fui atrás de estudar os efeitos da medicação, o que é que faziam, se era importante, se não era, se era bom, se não era, e cheguei à conclusão que era o melhor que eu podia fazer para o meu filho. E assim fiz. Gente, no primeiro dia que o João fez uso da medicação, eu notei que ele ficou muito apático. Isto me preocupou muito. Porque a gente tinha o conhecimento de que as pessoas, quando faziam uso dessa medicação, as pessoas se transformavam em verdadeiros zumbis. Então eu fiquei muito, muito, muito preocupada e com medo. E eu acho que é normal e é aceitável, né? Era a primeira vez que eu estava fazendo uso da medicação com o João e tinha medo que aquilo corresse mal. Depois eu comecei a perceber que eu conseguia ter conversas com início, meio e fim com ele. Ele me contava tudo, ele chegava da escola e descrevia os pormenores do que tinha acontecido no dia a dia da escola. E foi a primeira vez que eu tive o meu filho por completo comigo, porque o TDAH mascarava, escondia, né, as qualidades dele. E eu consegui perceber o quanto que ele é uma criança inteligente, sensível, que tem um senso de humor fantástico, criativo, enérgico também. Ele não deixou de ser uma criança enérgica, ele só passou a ganhar foco e concentração, porque o remédio não é para inibir a hiperatividade, é para aumentar a concentração. Mas ao aumentar a concentração, ajuda a controlar a hiperatividade. Estão a perceber? Então, foi surpreendente eu descobrir o meu filho por trás do diagnóstico, né, que estava escondido ali. Portanto, não me venham dizer que é balela, que não existe, porque vocês não vivem. Quem não vive isto diariamente não pode abrir a boca para falar, seja o que for, não pode, mesmo. Tem que viver, tem que ter alguém na família, tem que passar uns momentos, mas não uns momentos curtos não. É um dia inteiro, pelo menos, e apanhar a criança com a medicação e sem a medicação, que é para ver a diferença. Este foi o resumo de tudo
que vive uma família que tem TDAH. Continuamos com foco para melhorar o dia a dia do João. Fizemos algumas correções aqui em casa. As notas na escola já eram boas, melhoraram significativamente a ponto dele ter 100% a matemática, 100% a estudo do meio. Futuramente pretendemos, com a ajuda de uma nutricionista, desenvolver uma dieta cetogênica para ele, porque eu já vi estudos e pesquisas que falam sobre isso e da eficácia nisso numa criança com TDAH. Talvez eu traga vídeos aqui futuramente falando mais sobre isso. Se vocês querem mais vídeos falando sobre esse assunto, coloca aí nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para quem tem curiosidade, o almoço foi muito simples hoje. Olha, foi um arrozinho, um grão de bico e uns croquetes, uns lençóis, porque hoje o João tem escoteiro e eu tenho uma missão muito importante para fazer à tarde. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, vocês todos. Tchau e beijinhos.